ministro da Saúde, Alexandre Padilha, promete não se envolver no debate sobre a hipótese de criação de uma nova contribuição para financiar o sistema de saúde. A contribuição social para a saúde, CSS, está prevista na regulamentação da emenda 29, pendente de votação no Congresso. O substitutivo ao projeto de lei complementar foi aprovado, mas ainda restam destaques para votação em separado. Para aumentar a discussão, pesquisa CNI-Ibope, que acaba de ser divulgada, revela que 72% dos brasileiros rejeitam a criação de uma nova contribuição. Para debater o assunto, convidamos os deputados Danilo Fortes, do PMDB do Ceará, e João Ananias, do PCdoB, também do Ceará. Deputado Danilo Fortes, o senhor foi presidente da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, teve uma familiaridade muito grande com os problemas da saúde no Brasil. Como é que o senhor vê esses problemas da saúde pública no Brasil e a questão do financiamento para sustentar o sistema? Há hoje uma compreensão em todo o país da precariedade, principalmente no que diz respeito ao atendimento. O atendimento na área de saúde, principalmente o sucateamento de vários hospitais públicos. Há uma demanda crescente por saúde pública no país. O SUS... A falta de médicos... nós temos 1.100... número necessário. Nós temos 1.100 municípios brasileiros que não tem sequer um médico. E outro problema muito sério da falta de médico, que não é relacionado nesses 1.100 municípios, mas também demonstra uma ausência de médico muito grande, é com relação às regiões metropolitanas nas suas áreas periféricas. A periferia das regiões metropolitanas, inclusive em São Paulo, o ex-ministro Adílio já esteve conosco aqui na semana passada e contou para nós que há uma vagância, uma falta muito grande de atendimento médico também na periferia de São Paulo, que é a maior cidade do país com o maior PIB no estado brasileiro. Então, é uma realidade que está constatada por todos nós. Essa demanda precisa ser suprida por duas formas. Uma, investimento, no que diz respeito aos equipamentos públicos para a saúde, e outra na questão de mão de obra, né? Principalmente na alocação de profissionais, porque há, inclusive, uma diminuição muito grande nos PSF, no Programa de Saúde da Família, exatamente por falta do principal elemento, que é o médico. Você não pode fazer programa de saúde da família se você não tiver médico. E para isso você precisa ter o quê? Orçamentos para que tenha uma condição financeira capaz de trazer para esses programas de governo profissionais de qualidade. E muitas vezes esse profissional é obrigado a ter uma carga horária de trabalho em 2, 3, 4 empregos para poder suprir as suas necessidades financeiras. E com isso, o que é que nós entendemos? Que ou há um reforço substancial no que diz respeito ao orçamento público com relação ao financiamento da questão saúde, ou o Brasil terá que conviver com distorções muito grandes, porque tem um programa social gigantesco. O SUS é o maior programa social do mundo no que diz respeito à universalização da saúde. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo e tem 34 milhões de americanos que estão fora da saúde pública americana. E no Brasil, bem ou mal, precariamente ou não, todos têm acesso à saúde pública, inclusive com algumas ilhas de excelência na saúde pública, principalmente no que se refere às universidades. E isso requer investimento. Deputado João Ananias, como é a universalização da saúde, como disse o deputado Danilo Fortes, é realmente uma meta ambiciosa, né? Sem dúvida. Porque toda a população tem direito ao serviço gratuito, ao serviço médico hospitalar gratuito. Como é que o senhor vê essas precariedades da saúde no Brasil e a falta de um sistema financeiro que sustente? O grande problema, Tarcísio, eu concordo com o Danilo, não está no SUS. A proposta é a melhor do mundo, sem dúvida nenhuma. O problema está no financiamento que vem cronicamente subfinanciado. Um sistema audacioso, é um sistema ousado. Você propor saúde para todos, né? Para todos os brasileiros. Todos os estrangeiros que aqui estão podem ir ao SUS. Você vai ao Canadá
E um colega médico tá estudando lá, o filho adoeceu, e ele foi a uma emergência, menina com febre e tal. Quando esperou 2 horas, quando descobriram que ele era estrangeiro, mandaram que ele voltasse para ir pagar antes o tratamento, ou a consulta e tratamento que ela poderia ter. O Brasil não pede nada disso, não pede cartão, você pode ter plano de saúde ou não ter. Mesmo com plano de saúde, os tratamentos mais complexos, mais caros, são realizados no SUS. Vide transplantes, as neurocirurgias, os politraumatismos, as emergências que atendem indiscriminadamente. Porém, o Brasil gasta 3,6% do PIB com saúde, isso há 15 anos. Quer dizer, não vem aumentando. E o perfil dessas... Mais de 100 bilhões, né? Mas hoje é 76 o público, né? 76 bilhões setor público. Para você ter uma ideia, dos 3,6% do PIB que nós gastamos, 1,6% é do Ministério da Saúde e 2% é dos estados e municípios. Então, e iniciativa privada. E iniciativa privada. Então, é uma questão... a OMS, eu sempre coloco isso, que é quem norteia, né, com suas propostas no mundo todo, ela preconiza que nós gastemos 7%. Um país que tem um sistema universal gaste 7%, nós gastamos menos, um pouco, 3,6%, quase a metade. Então, isso, na realidade, aliado a uma questão da tecnologia da saúde que se renova a cada momento. Nós fomos inaugurar com o governador do Ceará, sexta-feira passada à noite, o Hospital Macro-Regional do Cariri, lá no Ceará, hospital com equipamentos moderníssimos, mas são equipamentos que de um ano para o outro ficam defasados. Ficam obsoletos os mais antigos e os mais modernos, com um custo elevadíssimo. Então, essa tecnologia, para se incorporar e garantir que a população de baixa renda tenha acesso a ela, que esse é o princípio maior do SUS, quer dizer, precisa de muito dinheiro. Agora, o deputado Danilo Forte, que teve uma experiência com esse sistema, quais são as falhas do sistema, no seu entender, além da ausência dessa fonte permanente de financiamento? Só corroborando aqui com o deputado Jonanias, todos os países que criaram sistemas universais, principalmente os de primeiro mundo e os países emergentes, gastam no mínimo 6% de todo o seu produto interno bruto com saúde pública. Isso é uma estatística, inclusive, que nos foi passada pelo ministro Adib Jatene, que é um grande baluarte, né, um dos grandes pilares do SUS no nosso país. O ministro Adib Jatene tem essa preocupação, inclusive na semana passada. Na verdade, ele foi quem implantou o sistema, né? E, inclusive, foi quem primeiro lutou pela CPMF. Outra questão que está colocada, por exemplo, no Brasil há uma concentração muito grande, principalmente na faixa litorânea, na faixa de grande densidade urbana, de concentração de saúde pública. Mais de 80% de todos os equipamentos de saúde pública do país estão nos estados. Se você colocar o Tratado de Tordesilhas, cortando numa linha de Belém até o sul do país, o Rio Grande do Sul, você vai ter na margem direita do Tratado de Tordesilhas a concentração de 80% de tudo de saúde pública do país. Enquanto na margem esquerda, principalmente na região de fronteira, uma total ausência do que diz respeito a equipamento e do que diz respeito à presença de infraestrutura de saúde pública no país. Eu trabalhei na Fundação Nacional de Saúde e 80% da população indígena é em área de fronteira. E a gente sabia das dificuldades que a gente tinha com relação a atendimento, à formação de equipes, no que diz respeito, inclusive, ao acompanhamento dessas questões da saúde pública, principalmente nessas regiões. E, como bem colocou aqui, mas mesmo assim, ainda era muito melhor do que a dos países periféricos. Por exemplo, lá no Vale do Javari, na Amazônia, ali na fronteira com a Colômbia e o Peru, a presença de indígenas, peruanos e colombianos sendo tratados em Tabatinga, em Benjamin Constant, onde a FUNASA prestava uma assistência, era muito grande. Por exemplo, teve caso até de ser identificado tribos de índios isolados, quando na realidade não eram índios isolados. Eram índios peruanos que estavam fugindo dos madeireiros no Peru, que se instalavam no Brasil porque tinham uma condição melhor de vida no Brasil. E simplesmente não se relacionavam nem sequer com os índios brasileiros, nem com os representantes do Estado brasileiro naquela região. Por quê? Porque eles ficando isolados, sem falar com ninguém, pelo menos tinham algum tipo de atendimento.
coisa que lá estavam fugindo da violência no Peru. Na fronteira da Venezuela, nós tratamos da gripe suína no ano passado, atrasado, de índios venezuelanos e Yanomamis, né, que se misturam ali com Roraima, e que eram Yanomamis da Venezuela que vinham se tratar no Brasil, né, inclusive foram vacinados por nós. Assistência médica. Naquela questão da campanha da vacinação do combate à gripe A. Naquela região que eu tinha uma preocupação muito grande, porque com medo do tamanho da gripe suína, né, a famosa gripe A, do H1N1, que poderia, inclusive, se transformar numa epidemia e até causar uma verdadeira catástrofe com relação àquela população indígena daquela região. Então, quer dizer, é um sistema ambicioso, como muito bem colocou o deputado Jonanias, e que a gente precisa criar essas condições de dar equidade, né, um tratamento igual a todos os brasileiros, sejam eles os que moram na praia, sejam eles que moram no interior do país, e, ao mesmo tempo, suprir essa deficiência de tecnologia e de conhecimento, que muitas vezes é muito precária, principalmente nas regiões dos centros do país, atendendo para a região amazônica. Deputado Jonani, outro problema do sistema de saúde, do sistema público, é remédio, distribuição de remédio. Há notícias de desvio de remédio. Você acha que a fiscalização sobre esses remédios é boa? Tarcísio, se nós analisarmos os últimos 20 anos, nós avançamos demais. Esse é um dos blocos de financiamento do Sistema Único de Saúde, assistência farmacêutica. Para você ter uma ideia, eu fui secretário de saúde do Estado do Ceará nos últimos 4 anos, até 2009, 10. Há uma composição de recursos do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde, uma discussão do cardápio de medicamentos da farmácia da atenção básica, e são comprados esses medicamentos de acordo com com esse consenso. E isso, lá no Programa de Saúde da Família, não falta medicamento. Quando tiver um município com falta de medicamento, pode procurar, pode ver que tem algum problema na gestão. Porque tem recurso para isso, quer dizer, para garantir aquela farmácia básica. Isso tem. Agora, tem uma outra faixa de medicamentos mais caros um pouco, mais sofisticados. Esses, nós temos dificuldades. Inclusive o Ministério tem avançado nisso. Inclusive incluindo na portaria do Ministério novos medicamentos de alto custo, inclusive, e procedimentos também de alto custo. Eu acho que esse não é o maior problema. Nós temos, a própria presidenta Dilma agora garante, né, aos hipertensos, diabéticos, a medicação. Isso é um avanço importante. O que nos falta, ao meu ver, Tarcísio, é para o todo. Né? Porque há uma quebra, inclusive, da previsão orçamentária do planejamento na compra de medicamentos por causa da judicialização. Hoje o Poder Judiciário interfere muito, principalmente na medicação de alta e média complexidade. Por exemplo, aquele medicamento que não está na planilha da farmácia popular nem na rede SUS, e a pessoa se recorre... Aciona a justiça. O juiz dá uma decisão, vou lhe dar um exemplo. Isso quebra qualquer orçamento, Danilo, e qualquer planejamento. Nós tivemos que comprar uma medicação de R$640 mil em 2009 para um paciente tomar durante 6 meses uma medicação que não tem a evidência científica necessária, é um medicamento ainda experimental, mas a decisão judicial por decisão judicial. Então, e se o gestor não cumpre, ele responde por improbidade administrativa. E isso é uma questão, só lhe dando números, Danilo sabe muito bem disso. Hoje, de todos os recursos que o SUS gasta com saúde pública, 25% já é com medicamentos. 25%, 1/4. E um medicamento, isso são dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, um único medicamento para câncer já consome 10% de tudo que se gasta com câncer no país. Então, as ações judiciais estão se avolumando a um ponto que é preciso que nós discutamos isso. Então, como é que o dinheiro dá para isso? O dinheiro é pouco, o todo. E aí, a gana dos laboratórios que bancam bons advogados, inclusive colocando à disposição dos pacientes advogados gratuitamente,
para poderem impetrar ações para garantir esses medicamentos. Aí torna-se intolerável financeiramente para o sistema. E desorganiza qualquer planejamento. Você não pode ter um planejamento de longo prazo na medida em que você não tem controle sobre essa demanda. Então, o que é que acontece? Por exemplo, naquilo que é previsível, a medicação básica, está tudo sob controle. O imprevisível, o imponderável, está exatamente na incapacidade que o Estado e o governo têm de avaliar a necessidade e a demanda que o judiciário manda, em função de experiências novas, como muito bem colocou o deputado João Ananias, ou em demandas que são pontuais. Por exemplo, tratamento de câncer. Você não tem uma medicação regular para tratamento de câncer. Você não trata o câncer, os cânceres não são iguais. Né? Cada pessoa pode desenvolver um tipo de câncer diferente. Agora imagine, deputado Danilo, isso a nível de municípios. Os municípios são obrigados a gastar 15% com saúde. Eu digo sempre, 15% de pouco, que é o que na distribuição tributária do país sobra para os municípios, é pouquíssimo, é nada. Quer dizer, um município de 20, 30 mil habitantes gastar 15% E a maioria dos municípios é pobre. Paupérrimos, principalmente os nossos. Os municípios já estão muito sufocados com as demandas dos repasses. Para você ter uma ideia, tem muito município hoje que não consegue executar obras de convênio com o governo federal porque sequer tem recurso para contrapartida. Exatamente. E você vai identificar isso, inclusive, em município de médio porte. Não é só em município de pequeno porte, não. Em município de médio porte, muitas vezes, o município não tem condições de executar... De arcar com a parte dele. Por exemplo, nessa questão do resto a pagar, agora que está essa polêmica muito grande, do corte dos recursos do resto a pagar, dos 18 bilhões de resto a pagar que estão de 2007, 2008, 2009, sobre análise do Ministério do Planejamento para corte ou não, uma das grandes premissas que você vai identificar é exatamente a dificuldade que o município muitas vezes tem de recursos para fazer projeto, de recursos para fazer a execução da obra, porque não tem dinheiro para contrapartida, porque não tem arrecadação própria. E isso é uma realidade. Agora, essa realidade não deve obrigar uma mudança na legislação? Se o município não tem recurso para bancar esse percentual que a lei determina, como é que vai ser? A mudança, na nossa opinião, Tarcísio, seria a reforma tributária, que eu acho que ela, aqui a minha opinião pessoal, eu acho que ela deveria preceder, inclusive, a reforma política. Nós saímos da eleição ontem. Quer dizer, e a questão da reforma tributária é um clamor de muitos anos dos municípios. Quantas marchas os prefeitos fizeram de todo o Brasil, a Brasília, a pressão em todos os governantes e tudo mais. E isso não tem avançado. A presidente Dilma Rousseff prometeu mandar uma proposta de reforma tributária, né? Isso. Porque ela se comprometeu até em campanha. Chegou até a dizer que reforma política é assunto do Congresso. Mas a reforma tributária, ela prometeu. Mas veja só, a reforma política ela tem uma atração e uma força tão grande, né, que movimentou todos os partidos e tudo mais, que ela preenche todo o debate. E aí não sobra espaço para outras questões importantes, como, por exemplo, a reforma tributária. Concomitantemente vai ser difícil as duas marcharem. Você está entendendo? Então ela ocupou um espaço tal. É complexo. E enquanto isso os municípios ficam, quer dizer, onde o povo mora, onde o povo demanda do nascimento ao óbito, onde o povo encontra o prefeito, o vereador, encontra... Onde se agravam as questões de saúde e educação. Como dizia o velho Ulisses Guimarães, ninguém mora no Estado. E o SUS mora no município. E o SUS é essencialmente municipal. Porque lá está a porta de entrada, que é a atenção básica, que é o programa de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, o combate à dengue, né? Isso tudo está lá no município. E a emenda constitucional 29 vem, inclusive, a ratificar uma situação em que haverá um compromisso ainda maior por parte dos municípios, dos estados e da União. O destaque que está para ser votado ratifica os 15% dos municípios, os 12% dos estados e os 10% da União. E aí há essa discussão, porque para fugir dos 10% da emenda 29, ou você busca uma fonte alternativa de recursos para a saúde, ou você vai ter que mexer na grade do planejamento do orçamento. Né? Então, quer dizer... Por que não se aprova a emenda 29?
Só se ouve falar nessa emenda 29 como uma tem 11 fonte anos de financiamento do sistema de saúde. Ela tem 11 anos de debate nessa casa. Por causa dos interesses, das disputas exatamente orçamentárias. A situação mais cômoda é do governo federal, porque ele é que determina a distribuição. O recurso, a grande fatia dos recursos arrecadados do país são arrecadados pelo governo federal. E também pelas disputas pontuais dos governos estaduais, que não têm, em alguns casos, interesses em comandar suas bancadas para aprovação da emenda da Constituição 29. Tarcísio, deputado Danilo, ela inicialmente, a emenda Tião Viana, o projeto, a PEC Tião Viana, ela previa como os estados são obrigados a gastar 12% da receita corrente bruta. Os municípios 15% tentaram vincular também, como na educação já existe, vincular 10% para o estado, que seria uma gradação, 2008, 2009, 2010, 2011. Terminaríamos em 2011, a União obrigada a gastar 10% da sua receita corrente bruta. Isso foi, nesses 11 anos que ela vai e volta entre as duas casas, ela foi absolutamente mutilada. Ela hoje, da forma como está, o deputado Danilo colocou, só falta regulamentar, votar o destaque. O destaque é a CSS. Ela não trata mais... É a contribuição social da saúde, que é o imposto. Ela não trata tributo, mais... né? Ela não pode ser. E que a gente nota que o pessoal ainda está com medo, não quer votar, não sei por que cargas d'água, mas não querem. Nós tínhamos uma CPMF que poderia ter gerado, em 2008, 42 bilhões para a saúde, foi derrubada. Para mim, aquilo foi um crime de lesa pátria. O Senado derrubou. Derrubou. Em 2007. Aí fica essa emenda 29, como o deputado Danilo coloca muito bem, há 11 anos, nós aguardando. Enquanto isso, Tião Viana, a emenda originária, ela geraria 32 bilhões. Agora você imagina, 32 bilhões mais 42 da CPMF daria 74 bilhões. Você dobrava o orçamento da saúde. Aí hoje nós não temos a CPMF, que caiu, e ela mutilada, ela não, da forma como ela vai ser votada aqui na Câmara, ela não trata mais de vinculação para o governo federal. Ela trata só das... Ela desonera algumas despesas que hoje podem ser computadas como inativos, algumas obras de saneamento, que podem ser incluídas nesse cálculo dos 12% dos estados. Por isso que há essa reação que o deputado Danilo colocou. Alguns governadores se manifestaram contrário. Mas eu digo sempre, ela hoje, sem a CSS, ela é um tiro no pé. Se a CSS gera 11 bilhões... Ela traz ônus. Ela traz ônus porque ela obriga aos entes a assumirem a responsabilidade sobre a questão da saúde. E não traz nada disso. E aí a gente precisa automaticamente criar um subsídio, criar uma forma de gerar esses recursos necessários para a execução fática dela. Porque não adianta você criar a proposta, o projeto, sem ter o financeiro. Você não tem tributo para sustentar. Se você não tem um dinheiro novo para sustentá-la, como é que você faz? E por isso é que é necessário um debate sobre esse financiamento da saúde pública do país. Isso. Se todos nós constatamos que é uma realidade precária, se todos nós constatamos que o nosso investimento está aquém da necessidade de uma questão vital para as nossas vidas, que é saúde, como é que nós vamos querer ter um tratamento melhor? Como é que nós vamos querer ter mais hospitais? Como é que nós vamos querer ter médicos em áreas que hoje estão totalmente abandonadas, se nós não temos o recurso para bancá-las? Então, a sociedade brasileira precisa enfrentar esse problema de frente. Não adianta você criar subterfúgios, nem dar adjetivos. Nós temos que ir para o substantivo, o real. E o real é o quê? Há uma necessidade, os governantes, os gestores, tão preocupados com essa situação, porque está chegando numa calamidade, né? No ponto de calamidade, e nós precisamos agora dizer de onde é que nós vamos tirar. O nosso tempo está praticamente esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, não, deputado João Ananias? Só reforçando o que o deputado Danilo colocou. Ela vai ser votada, nós tivemos com o deputado Marco Maia, ele garantiu que vai pô-la em votação, porém... A emenda 29. Porém, compromisso de já é um avanço grande, porque destrava isso. Ela está 11 anos parada, então destrava, ela obrigatoriamente vai voltar ao Senado. Isso é uma notícia importante, hein? Isso. Ela vai voltar ao Senado, obrigatoriamente. Porque a Câmara vai alterar. Alterou. Alterou, né? E aí
A nossa ideia é que a Frente Parlamentar da Saúde, a Comissão de Seguridade Social e Família, todos os parlamentares, governadores que nós estamos contactando, eles possam também fazer eu não diria uma pressão, mas um bom acordo político com a própria equipe econômica do governo da presidenta Dilma e com o Senado, para que nós possamos reconstituí-la para lá naquela questão original, ou na vinculação, ou garantindo, como disse o deputado Danilo, outras formas de financiamento. Não dá para ficar com 2 bilhões por... Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Muito obrigado aqui pela presença dos deputados Danilo Fortes, do PMDB do Ceará, e João Ananias, do PCdoB do Ceará. PCdoB do Ceará. Obrigado. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.